Não, era para o bem dela, porque ela queria ter a fama de ser a mãe do exemplo. Criança sabe quando a gente quer alguma coisa para a gente mesmo ou para ela. Criança sabe quando você quer que ela tire 10 em tudo, que ela seja de bom comportamento, para você chegar na reunião de pais, você ser elogiada, porque é mãe daquele que tem bom comportamento. Está pensando que seu filho não sabe? Não, ele sabe. A anteninha de criança é poderosa. A gente tem que querer para ele. Para fazer tudo isso, querida, a gente precisa muito de Deus na vida da gente, amém? Só o Espírito Santo junto com a gente para conseguir fazer isso. Ora para que Deus seja presente na sua casa, para que Deus instrua você como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Sem Deus não dá. Tinha um rei. A gente, para mudar tudo isso, a gente precisa de Deus e precisa de mudar a nossa visão. O Espírito Santo precisa mudar o nosso olhar. Muitas vezes a gente levanta de manhã já com vontade de viver mal. Você já acorda mal-humorado. Você já acorda reclamando da vida. A gente precisa tomar uma decisão. Como você quer olhar para a vida? Com bons olhos ou com um olhar negativo? Se você quiser olhar para a vida com um olhar negativo, você vai achar defeito em todo mundo. Porque todo mundo tem defeito, começando pela gente. Não é isso? Mas se o seu olhar for um olhar bom, se você olhar para o teu marido e ver as bênçãos que existem dentro dele, olhar para a tua esposa e ver as qualidades que tem nela, olhar para o teu filho e ver as qualidades que tem nele, querido, a gente vai amenizar os defeitos e vai realçar as qualidades. Quando a gente realça as qualidades, as pessoas têm vontade de ser melhor. Para isso a gente precisa ter um olhar diferente para a vida. Tinha um rei que ele tinha um primeiro-ministro que era um homem assim, que tinha um olhar muito positivo, era um homem de Deus, um homem de muita fé. O rei não acreditava em Deus, não acreditava na vida, era um cara pessimista e reclamava de tudo. Conheceu esse primeiro-ministro que era um homem de Deus. Apesar do rei não acreditar em Deus, ele gostava de ouvir as coisas que o primeiro-ministro falava. Esse rei não acreditava em nenhum conselheiro, só conseguiu confiar naquele. O primeiro-ministro dizia para ele: majestade, eu não tenho muitos conselhos para te dar, mas esse é valioso. Aprende a olhar a vida com bons olhos. Sabe por quê? Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Tudo que nos acontece, uma hora a gente descobre o lado bom disso. Todas as coisas estão no comando do Senhor e Ele sabe exatamente o que é bom para a gente. Então não murmura. Levanta a tua cabeça e olha para a vida através do olhar de Deus, e você vai ser feliz assim. É o conselho que eu posso te dar. O rei sentia muita paz, adorava o primeiro-ministro, até o dia que o rei perdeu um dedão num acidente e ficou aleijado. Só tinha 9 dedos. E ele ficou angustiado, caiu em depressão e achou que ele era a pior pessoa do mundo. E o primeiro-ministro falou: majestade, agora você vai botar em prática tudo que eu falei com você a vida inteira. Um dia você vai entender porque você perdeu esse dedo. Mas tudo que Deus faz é bom. Todas as coisas concorrem para o nosso bem. Então para de murmurar e olha a vida com outros olhos. O rei chamou os guardas e falou: prende esse homem. Prende porque ele é um mentiroso e mentiu para mim a vida inteira. Eu posso viver 200 anos. Ninguém vai me provar que existe o lado bom de não ter 10 dedos, de ter perdido um dedo. Prendeu o primeiro-ministro, só que ele tinha um vício de caçar, o rei. Ele caçava toda semana, mas não confiava em ninguém para levar para a mata, no seu primeiro-ministro, porque ele achava que qualquer um podia matar ele. Como ele não tinha mais o primeiro-ministro como um homem de confiança, ele resolveu ir sozinho e viver sozinho, sem amigo, sem confiar em ninguém. No meio da mata, uma tribo de índio canibal precisava de uma oferta para o Deus de pedra deles. Aí resolveram pegar o rei e começaram a pintar o rei do pé até a cabeça. Quando chegou na mão, viram que o homem era aleijado, não prestava. Botaram o rei para correr. O rei foi para casa feliz da vida, mandou soltar o primeiro-ministro e falou: o seu Deus é tremendo. Ele me tirou um dedo para aqueles homens não me tirar a vida. Esse Deus é poderoso de verdade e muito sábio. Aí ele parou e falou assim: mas esse Deus seu é muito esquisito. Ele me tirou um dedinho para eu não perder a vida e eu não sou nada dele, que eu nem nele acredito. Mas ele é estranho, hein? Porque você que sempre defendeu o nome dele, ele largou você sozinho numa masmorra fria durante uma semana. Ele falou: não, ele me protegeu muito, porque se eu não estou preso eu ia com você, e eu tenho os 10 dedos, né?
Se a gente quiser, querida, a gente vive bem, não é? Se a gente quiser, a gente valoriza as pessoas que estão perto da gente. Ao invés de ficar olhando, procurando só o defeito delas, a gente começa a aprender a reconhecer o lado bom. Faz isso com teus filhos e eles vão conseguir ser pessoas melhores, porque vão ter entusiasmo de fazer o melhor, porque você vai estar reconhecendo o que eles têm de bom. Amém, irmãos? Deus falou com você essa manhã? Você continua mantendo aquela palavra, eu vou mudar? Então levanta pra gente orar. Antes de orar, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou poder ficar muito tempo, tenho que pegar um avião agora para o Rio. E eu tenho ali algum material. Tem um kit com 10 DVDs de mensagem, 8 CDs e 2 livros. Você pode dividir no cartão. Essas mensagens é um tratamento para a área espiritual, emocional. É uma terapia, certo? E nos seus relacionamentos com filhos, com o marido, com a esposa. É um material que tem informações e estudos de muitos anos, de 25 anos de estudo, condensado, enxugadinho e pronto para você. Você não vai precisar de 25 anos, você vai precisar de 50 minutos para ouvir e aprender o que for, que se levou 25 anos para enxugar para você. Se você entende isso e é uma pessoa que tem vontade de ser melhor como pai, melhor como mãe, melhor como esposa, como marido, como filho de Deus, como ser humano, como irmão nessa vida, como pessoa, como cidadão, esse trabalho vai ajudar muito a você. Tem um livro que chama O Poder da Palavra dos Pais, que eu só pude falar 5% do que está nesse livro. Ele vai ajudar você a mudar o jeito de falar e você vai conseguir o que você quer. Porque às vezes a gente bate na mesma tecla 10 anos e não consegue, e acha que é porque o outro é teimoso. Não, você que não falou da forma certa. Muda a forma de falar, querido, e as coisas vão melhorar. Uma vez eu fiz uma palestra dessa numa igreja lá no Rio, e uma mãe assistiu a palestra. Uma semana depois ela ligou e falou assim: Elizabeth, já botei em prática e viu o resultado, foi tremendo do que você falou. Minha filha foi embora para Petrópolis para estudar e estava lá trabalhando o dia inteiro, estudando à noite. Meu filho de 16 anos botou na cabeça dele que queria morar com a irmã e estudar lá para poder ficar na faculdade depois. Só que meu filho é bagunceiro, meu filho não faz nada dentro de casa, é preguiçoso, e a minha filha é trabalhadora, ela tá dando um duro danado lá. Se ele fosse para lá, ele ia perturbar a vida dela. Eu perguntei para ela o que ela queria. Ela falou: mãe, eu amo meu irmão, mas acontece que ele vai vir aqui só para me dar trabalho, porque ele vai bagunçar mais, ele vai fazer uma desordem aqui, e eu vou ter mais trabalho do que já tenho. Aí ela chegou pro menino e falou assim: meu filho, depois que ela ouviu a palestra, ela falou assim: sua irmã falou que vai ficar muito feliz se você for morar com ela. Sabe por quê? Porque ela disse que você é uma bênção, que ela está cansada de trabalhar o dia inteiro e estudar de noite, e vai ser uma alegria ter você lá, porque você vai arrumar a casa para ela de manhã, antes de ir para a aula. Quando você chegar, você vai fazer um lanchinho para esperar para comer junto com ela. Ela falou que está ansiosa para você chegar. Pois o garoto foi para lá e fez exatamente o que a mãe dele falou. Foi uma bênção para a irmã dele. Está entendendo? A gente muda o jeito de falar e transforma as coisas. Isso tem um valor extraordinário, amado. É a restauração de um monte de coisa que a gente precisa restaurar. Amém? Eu vou estar ali fora, vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória nesse material para você. Tem maquininha de cartão para te ajudar. Mas vou te pedir uma coisa. Talvez você tem DVD sobre essa palestra. Talvez você tenha um irmão, um cunhado, um primo, alguém da sua família, pessoas que têm filhos também. Você conhece alguém que tem filhos? Às vezes a gente pensa que tem que criar só o da gente. Você pode educar o seu muito bem, querido, mas os coleguinhas da escola, se não for criado do mesmo jeito, vai ser problema para você. Não é isso? Os outros da sua família também. A gente precisa ter a responsabilidade de ajudar os outros. Você concorda comigo? Então, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de ouvir a palavra de Deus, que não vem na igreja nenhuma vez, por mais que você convide. Tem problema não. Você leva um DVD, faz um cafezinho com um bolinho e fala assim: olha, nós vamos fazer uma reunião lá em casa para você ouvir uma palestra de uma psicóloga. A armadilha é santa. Certo? É uma armadilha, mas Deus age nela.
Então você assim está abençoando outras vidas. Se cada um aqui se preocupar com mais uma pessoa de lá de fora, a gente não muda essa história em pouco tempo? Sabe por que a gente não muda, querido? A gente tem o prazer de dizer que o número de evangélicos está subindo. Não é isso? Dá uma alegria enorme. O Brasil já é o povo quase 40% evangélico. O que adianta, querido? Eu não vejo notícia nenhuma de melhora, você vê? Nenhuma. Só a igreja que enche, mas o povo continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a gente não muda com a palavra e a gente não ajuda os outros. Está na hora da gente acordar, despertar, renovar a mente da gente e assumir a postura de embaixador de Deus nessa terra. Amém, querido? Assume esse compromisso, querido, e a gente muda a história. Tem mais gente boa do que gente ruim, querido. Eu posso apostar para você, tem muito mais gente boa que gente ruim. O problema é que os ruins agem e os bons não fazem nada. Certo? Os ruins estão fazendo maldade, mas os bons não estão fazendo bondade. Se a gente levantar e agir, vai chegar uma hora que essa nação vai descobrir que tem um povo diferente nesse lugar. Amém? Amém? Que Deus possa fazer você assumir essa sua posição. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã abençoada na tua presença. Te pedimos que o nosso coração agora, Senhor, seja um terreno muito fértil para alimentar a sua palavra, a semente da tua palavra. E que essa declaração que nós fizemos aqui hoje, eu vou mudar, que essa declaração seja uma realidade a partir de agora na nossa vida, Pai. Joga por terra todas as palavras ruins que nós já ouvimos na vida. Faça ecoar uma palavra tua, Senhor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Faça com que a nossa boca seja fonte de bênção, nunca mais de maldição. E que nós possamos assumir a postura de realmente filhos de Deus nessa terra, embaixador do Senhor, as pessoas que vão levar o evangelho para essa terra, para essa nação, em nome de Jesus. Se a gente não puder falar, querido, a gente vai viver o evangelho e isso vai contagiar as pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe, Deus te proteja. Até a próxima vez. Amém? Aleluia. Doutora Elizabeth vai estar ali com a sua equipe ali para te receber. Agora senta um pouquinho, queridos. Senta um pouquinho.